Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aletheia, eu trabalho com tarô e astrologia faz 16 anos. Atualmente também eu faço mapas numerológicos cabalísticos, harmonização de assinatura. Se você tem interesse assim, em algum desses serviços, né? Se você tem interesse no autoconhecimento, se conhecer melhor e melhorar a sua vida, é só entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, tá? Os valores de cada serviço estão todos lá nos destaques do perfil. E é só me mandar uma mensagem, tá bom? Que a gente marca um horário. As consultas atualmente estão sendo todas online, tá bom? E hoje eu vou dar uma pausa assim nos estudos de Yoga para a gente falar sobre a visão celta, sobre os anjos e os santos. E eu vou falar sobre anjos, né? Porque a gente está chegando perto da Páscoa e a Páscoa é tipo um portal muito forte para essa energia angelical. Então eu vou juntar os dois assuntos que a gente está falando, né, ultimamente, que é a cultura celta e os anjos por causa da chegada da Páscoa, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre a visão deles através desse livro aqui que eu comprei na Amazon, super baratinho. Eu não vou lembrar quanto, mas eu posso deixar aqui para vocês depois pesquisar. É da autora Juliette Wood e se chama O Livro Celta da Vida e da Morte, tá? Então aqui esse livro ele traz vários assuntos sobre a cultura celta, a parte espiritual, né? E, gente, esse livro, ele tem as folhas super brilhantes, bonitas, figuras super bem trabalhadas, sabe? É um livro tão caprichado, tão bonito, que vale super a pena pelo valor que ele tem, gente. E aqui tem uma parte que fala só sobre os santos e anjos na visão celta, que é a parte que eu vou ler para vocês, tá bom? Então vamos lá. Santos e anjos. Num dos poemas mais místicos da tradição celta, o bardo Taliesin, também conhecido como Mago Merlin, afirma ter vindo da terra dos serafins. Esses seres angélicos são uma companhia apropriada para o líder dos bardos, visto que os serafins pertencem à ordem mais elevada dos anjos, aqueles que estão mais próximos do trono de Deus. Os vários anjos retratados no livro de Kells lembram os anjos bizantinos na forma e nas vestimentas. Mas, quando se comunicam com os santos celtas, esses seres celestiais palestram tanto sobre questões relacionadas à tradição da sabedoria celta, quanto sobre a doutrina cristã. Em uma ocasião, São Patrício evoca os espíritos de dois antigos guerreiros, Caiute e Oisin, e de seus companheiros, para que lhe contem as aventuras de antigos heróis irlandeses e recitem a sabedoria dos Olam. Nossa, parece Ogan, né? A ordem mais importante dos poetas irlandeses antigos. Fascinado por essa esplêndida tradição pagã, São Patrício se pergunta se não estaria negligenciando seus deveres pastorais, mas, de repente, dois anjos aparecem para assegurá-lo da importância dos contos sobre os antigos heróis, e então São Patrício convoca seus escribas para registrar as histórias e preservá-las na forma escrita para sempre. São Patrício, eu não sei se vocês estão familiarizados com a história dele, ele é o padroeiro da Irlanda, o santo padroeiro da Irlanda, tá? Assim como Nossa Senhora Aparecida é a santa padroeira do nosso Brasil. No dia de São Patrício, que é 14 de março, as pessoas na Irlanda se vestem de verde, né? Para comemorar o dia do padroeiro da Irlanda. E São Patrício, ele tem um relicário milagroso, tá? Que é esse daqui, ó. Então, ó, o relicário de São Patrício é um elaborado cofre de bronze que foi feito em 1100 depois de Cristo, aproximadamente, feito para guardar o seu sino, que continuou a operar milagres depois da morte do santo. A decoração com as chapas de prata e filigranas contribui para dar um ar de sofisticação à peça e reflete a posição elevada de São Patrício no cristianismo celta. Relatos escritos da vida do santo referem-se a outros de seus objetos milagrosos, como o bastão episcopal. Uma das histórias cita uma profecia pagã que prevê a chegada de um bispo portando um cajado.
aquele que usa a mitra virá, com seu cajado de ponta curva. Então, aqui nesse relicário é guardado o sino que São Patrício usava para operar milagre, e diz a lenda que esse sino continuou operando milagres, tá? E tá guardado então dentro desse relicário. Aí fala aqui pra gente ver na página 56, eu acho que é para ver o significado desse sino. Vou dar uma olhada aqui na página 56 se tem alguma coisa interessante para ver, falar para vocês. Talismãs de poder. Aí tem vários talismãs, né? Um deles a espada de Excalibur, mas eu vou pular tudo isso porque não é o assunto agora. E aqui tá, eu acho que é a parte que entra o sino. Mesmo com a introdução do cristianismo, os talismãs continuaram a ser grandes fontes de poder na sabedoria celta. Com o senso prático que os caracterizava, poetas e bardos contavam como artefatos que anteriormente demonstravam propriedades mágicas e pagãs. Passavam a adquirir um miraculoso poder sagrado. Afirmava-se, por exemplo, que muitos santos celtas carregavam um sino de ferro, São Patrício, que depois da morte do santo era geralmente mantido num relicário decorado com pedras preciosas dispostas num intrincado desenho. O sino representava as capacidades extraordinárias do santo que o carregava, e ele próprio tinha a capacidade de dar a vida ou a morte, por um lado curando doenças e até ressuscitando os mortos, por outro adquirindo o poder de matar quando em mãos erradas. Então esse sino foi tipo um talismã, e você vê como o São Patrício é um sincretismo muito forte entre a cultura, entre a religião celta, né, a antiga religião, e o cristianismo. Muito interessante. Vamos ver aqui o que mais. O canal de comunicação entre os anjos e os santos celtas não é apenas o veículo pelo qual a palavra de Deus pode ser transmitida à humanidade. Como mostra a história a seguir sobre São Columba, às vezes os anjos atribuem tarefas que podem ser experiências arriscadas até para um santo. Uma noite, enquanto São Columba estava meditando, arrebatado em seus sentidos, esse arrebatamento, gente, eu acho que é projeção astral, tá? Principalmente porque ele estava em meditação. Então, São Columba estava meditando e, arrebatado em seus sentidos, ele tem a visão de um anjo que lhe pede para presidir a cerimônia de coroação de um rei irlandês e oferece a ele um livro de vidro contendo as palavras que ele deve proferir na cerimônia. Mas o São Columba, ele se recusa a pegar o livro. E quando ele se recusa a pegar o livro pela segunda vez, o anjo o atinge com um golpe de um relâmpago, marcando o santo para sempre. O anjo então pede a ele mais uma vez que aceite o livro. Dessa vez o santo não ousa recusar. Ele aceita a oferta e cumpre sua incumbência. Depois de um raio desse, um relâmpago te atingindo, né? A gente aceita qualquer coisa, gente, pelo amor de Deus. Coitado do santo, mas também ele estava se recusando um anjo. Vamos lá. Aí tem aqui a história do santo ferreiro. São Elói é o santo bretão, protetor dos ferreiros. Lembra que os ferreiros é um trabalho muito honrado assim entre os celtas, né? Porque os ferreiros eles forjavam as espadas, né? Que iam servir aos guerreiros do povo. São Elói então é um santo bretão, protetor dos ferreiros. Um dia, um estranho leva à ferraria de Elói um cavalo que precisava receber ferraduras. Quando Elói concorda em ajudá-lo, o estranho corta as pernas do cavalo, uma por uma, troca as ferraduras por outras novas e depois volta a curar as pernas do animal. O cavalo não parece sofrer durante esse curioso episódio. O estranho, então, revela ser o próprio Cristo, que viera prestar suas honras ao ferreiro. Elói é também o protetor dos cavalos, e durante seu festival, cavalos são conduzidos ao redor das igrejas para que o santo possa protegê-los. Tufos de pelos e crinas de cavalos são oferecidos ao santo, quer dizer. Olha que legal!
Então é isso, pessoal. Falei um pouquinho sobre a visão, né? Dos santos, dos anjos na visão celta, nesse período tão especial que é a Páscoa, né? Época de renovação, renascimento. E eu vou ficando por aqui e provavelmente eu vou gravar um vídeo sobre os anjos, tá? Para soltar aqui no YouTube antes da Páscoa, provavelmente na Sexta-feira Santa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau.